Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele, esse aqui é a Abdução Literária, e a terceira temporada da Roda do Tempo tá aí batendo na porta, e o Tecendo a Roda Super Utilidade Pública veio dar aquela refrescadinha na memória pra vocês sobre a segunda temporada. Se você tiver curiosidade sobre a primeira temporada, tem resumão também, dá uma olhadinha na nossa playlist, eu vou deixar aqui na descrição. E aqui então você vai saber tudo o que aconteceu na segunda temporada, episódio a episódio. Episódio 1, O Sabor da Solidão. Na cena de abertura, a gente vê o Tenebroso, ou o Ishamael, como a gente vai descobrir mais pra frente, passando ali algumas instruções para um grupo de pessoas encapuzadas, amigas das trevas. Nesse grupo, a gente vê Aes Sedai, Mantos Brancos, soldados de Shienar e até o Padan Fain. Ou seja, pode ter um amigo das trevas até aí debaixo das pedras, ninguém nunca vai saber as suas razões. Há também uma menina latoeira, ela foge de medo dos Trollocs, mas o Ishamael, sempre muito gente boa, fala pra ela que ela não precisa ter medo, porque ele não é o que ela imagina. No final, ele ainda leva ela lá fora pra brincar e faz um carinho nos Trollocs, uns queridos, maravilhosos. Já a Moraine tá muito vulnerável no início dessa temporada. A gente vê ela pegando a sua própria água para o banho, o que é um paralelo muito interessante de quando ela enchia e esquentava ali a banheira para ela tomar banho com um poder único. Ela também tá ali se excluindo, porque uma vez que ela rompeu o elo com o Lan para proteger ele, essa conexão entre eles falha bastante, porque um não está mais na cabeça do outro. Na casa da Verin e da Adeleias, a Verin diz que o Lan precisa aprender a ouvi-la de outra forma. Moraine se encontra com Bailey Domon, que é um capitão de navio de água doce, e descobre a quebra de uma pedra coração, a Cuendillar, que é uma pedra inquebrável e que é ali responsável por selar a prisão do Tenebroso e dos Abandonados. Ela também consegue ali um mapinha com ele sobre a direção de onde conseguiu essa pedra em Cairhien. Na Torre Branca, a Nynaeve e a Egwene tentam ali se adaptar ao treinamento para se tornar a Aes Sedai. A Egwene é aplicada, ela tem fome de se destacar, de aprender, ela quer se desafiar. Mas as Aes Sedai não dão ali muita importância, muita bola para ela, porque ela é ofuscada pela Nynaeve, que já é considerada muito poderosa. A nossa querida Nynaeve, por outro lado, além de estar ali sofrendo por um bloqueio para conseguir canalizar, que é um bloqueio bem pessoal, que envolve ali anos de negação e de rigidez, não está nem um pouco ansiosa e a fim de agradar as Aes Sedai. E isso, infelizmente, acaba afastando as duas. As Aes Sedai, então, se juntam para definir o futuro da Nynaeve, já que ela não está evoluindo com a Alanna, já que elas têm pressa por causa de tudo que está acontecendo. Invasores, Trollocs e mais um falso dragão, Mazrim Taim. A nossa querida Liandrin, então, pede uma chance para tentar. A primeira lição é quando a Liandrin pega, então, a Nynaeve de surpresa ali na cozinha, quando ela tá tentando canalizar escondida. Ela deixa a Nynaeve puta da vida, o que não é muito difícil, e faz ela canalizar através da raiva. E daí ela diz pra Nynaeve usar isso. Nessa conversa, ela revela que as vermelhas não têm guardião porque eles são uma fraqueza, uma distração. Perrin está na busca pela trombeta de Valer, seguindo ali os rastros do Padan Fain. Ao lado dele a gente tem o Loial, o Lord Ingtar, o Uno e alguns outros soldados xieneranos. Eles encontram então um novo farejador, Elias, que é um homem ali de olhos amarelos. Eles chegam ali numa vila que está devastada e é quando Perrin recebe ali o seu sinal, o seu sentido lobo. Os seus olhos também ficam amarelos e ele é capaz de sentir o que aconteceu ali naquele local. Ele vê que o Elias está observando ele ali bem de perto. Depois, o Perrin escreve uma carta para todo mundo. As meninas recebem a carta do Perrin no Bell Time e relembram isso a todos, inclusive ao Randy. Nesse momento, a gente tem um vislumbre bem rapidinho de um dragãozinho pendurado numa lanterna. Liandrin lê a carta para o Mat, mas exclui a parte que fala dele, dizendo que os amigos esqueceram ele. Secretamente, o Mat tenta encontrar uma fuga da cela. Perrin faz uma reflexão sobre como um homem sozinho com um escudo está exposto dos lados, mas um homem em grupo está protegido e é assim que ele se sente com eles. Esse é um foreshadow para o último episódio. No final do episódio, a Moraine tenta ali fugir sozinha, mas ela é interceptada por vários Myrddraal. Ela luta contra eles, mas acaba sendo ferida. O Lan chega então para ajudar, mas sem o vínculo ali do guardião, ele acaba ficando enfraquecido também.
Ele quase morre ali na frente da Moiraine, mas a Verin e o Tomás chegam para salvar o... Partindo agora para o segundo episódio, que se chama Desconhecidos e Amigos. O Rand tá em Portão da Frente, em Cairhien. Ele tem sonhos aqui com o Tenebroso, né, que a gente já sabe que é o Ishi. Ele vai ver os amigos dele mortos, ele vai estar com as mãos ensanguentadas e depois vai ver um rosto sorrindo aí do Ishamael. E aí, quando ele acorda, ele está na presença de Selene, uma estalajadeira bonitona, que esconde muitos segredos, né, como a gente sabe. Ela fala pra ele que ele tá ajudando ela a lembrar de alguém, e aqui ela tá falando de Lewis Terry, né, que era o amor de Lanfear, e ela está ajudando ele a esquecer de alguém, aqui se referindo a Egwene. O Rand tá trabalhando numa espécie de sanatório, vamos ter uma interação dele com pacientes, que vai confundir ele com um Aiel. O Rand vai tranquilizar ele, falando que tá tudo bem, que a Guerra dos Elfos já acabou um tempo. Na sequência tem uma cena de um outro funcionário chegando e assustando, né, esse senhor, e falando pro Rand que ele não é ninguém ali, que ele é que tá cuidando dos internos mais famosos. O Rand, ele tá guardando segredos sobre os poderes dele, também tá tentando suprimir isso, mas ele não tá tendo muito controle, tanto que depois ele vai encontrar, né, o funcionário vai acabar dando uma surra nele e vai ter influência aí sim do poder. Esse episódio vai render ele o que ele quer de verdade, que é ter acesso a esse interno famoso que o cara mencionou pra ele, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Logain, que já tá ali com a mácula, e de quem o Rand quer alguns conselhos de como lidar com a situação que ele tá. Aí vamos para Verin e Moiraine. A Verin, ela vai se aproximar ali da Moiraine, vai falar que de repente ela pode seguir junto ali na jornada. A Moiraine tá tentando afastar o Lan de qualquer forma. Ela se sente culpada porque não conseguiu proteger ele, mas em contrapartida o Lan se sente rejeitado, então eles estão ali num duelo entre os dois que é bem unilateral às vezes, porque a Moiraine tá bem irredutível nessa situação que ela se encontra. Eles têm alguns momentos de reaproximação, como uma conversa que eles têm na fogueira, mas isso logo se dissolve e ela inclusive ameaça passar o laço dele pra outra Aes Sedai. Ela vai compartilhar que os selos aqui que guardam o Tenebroso estão ficando fracos, vai falar sobre a pedra de Cuendlar, que quem o Rand enfrentou foi o Ishamael, né, que é o soldado mais fiel aí do Tenebroso, e que agora ele provavelmente vai usar sua influência para libertar os outros abandonados. Bem a contragosto, o Lan vai ir embora com a Alanna e os seus guardiões, e a Verin vai confrontar a Moiraine, porque ela sabe sobre o dragão renascido e que ela está do lado do dragão, então a Moiraine pode confiar nela. Na torre, enquanto a Egwene e a Nynaeve se afastam, porque ela tá um pouco enciumada com o tratamento especial que a Nynaeve tá recebendo, por ser a maior canalizadora em milhares de anos ali, e ela vai acabar se aproximando um pouco mais e conhecendo Elayne Trakand, que é a filha herdeira de Andor. Ela vai inclusive reclamar pra Elayne sobre a Nynaeve e vai receber de volta de que a inveja não combina com ela. A Liandrin tá insistindo que passar pelo teste de aceita ali pelos arcos vai ajudar a Nynaeve mais do que atrapalhar, porque ela tá travada, né, gente? Esse é um teste bastante delicado, mas a Nynaeve vai aceitar o desafio. E também ali a gente vai ver o Mat, ele tá cavocando um buraquinho, e quando ele finalmente consegue acessar o outro lado, ele dá de cara com quem? Com a Min. Aí indo pro arco do Perrin, vamos ver ele em outra vila, ele vai sentir novamente as coisas que aconteceram, só que dessa vez eles vão encontrar um Myrddraal morto. Eles vão acabar indo descansar, mas depois vão se acordar aos gritos que a vila está sendo invadida pelos Shanche. Eles vão tentar resistir, mas as Damai vão conseguir manter tudo sob controle, vão fazer todo mundo se render, e o episódio acaba com a Lady Surot chegando junto com ninguém mais, ninguém menos do que Ishamael, que está fazendo suas maracutaias. Episódio 3, como poderia ser? O episódio começa com um teste de aceita da Nynaeve, e ela deve passar por 3 arcos ali que são terangreal. E esses 3 arcos, então, eles representam medos dela, né? Do que foi, do que é e do que poderia ser. E aí, quando ela estiver vivenciando, então, esses momentos, ela vai ver esse arco novamente. E quando ela vê, ela precisa retornar, porque esses arcos só aparecem uma vez. E aí, uma vez que ela retorna, ela é purificada ali com água, né? E ela deixa todos os pecados que ela cometeu dentro desses arcos pra trás. Ela tá perdoada. E aí, quando ela passa no primeiro arco, ela se vê numa vila ali bastante parecida em Dois Rios. Deve ser numa vila ali, né? Numa região perto das Montanhas da Neva, né? E ela se vê junto com seus pais durante o ataque que eles morreram. Ela tá adulta na cena, mas ela se sente criança, né? Ela se veste como criança. E ela tá bastante potente também como uma criança, porque ela não consegue fazer nada. Ela só presencia a morte deles de novo. E ela não pode fazer nada a não ser correr pro arco quando ela vê o arco
E aí no próximo arco a gente vê a Nynaeve de volta a Dois Rios. A gente vê ela ali junto com a Nat Calton, né, que é a mãe do Matt, e é como se ela fosse a nova sabedoria ali, né, de Dois Rios, e ela tá curando alguns feridos, né, tem alguma doença ali rolando, tem muitos feridos, assim, a gente vê até o pai do Randy, né, o Tan, e a Nat, quando vê ela, culpa ela, né, aquela situação, né, por estar daquela forma, muitos feridos ali mesmo, culpa ela, né, por ter abandonado eles. E quando o Tan vê ela, diz pra ela ficar tranquila, pra ela não se preocupar, porque pelo menos, né, ela está protegendo o pessoal ali de Dois Rios, né. E aí, em seguida, ele pergunta como que tá o Randy, né, e nesse momento ela pensa que o Randy tá morto, então... Ai, meu Deus, coitada. Ela tenta canalizar pra ajudar ele, mas ela não consegue também, ela fica nervosa. E aí ela vê o arco mais uma vez e ela é obrigada a deixar tudo pra trás. E aí no último arco acontecem coisas estranhas, porque a gente não consegue visualizar o que acontece direito. A gente vê alguns vislumbres assim, parece que a Nynaeve tá vestida de vermelho, a gente vê assim algumas passagens do lã. Não dá pra entender direito o que acontece nesse arco. Não sei se é um medo dela, né, escolher a Ágia Vermelha. Só sei que ela sai desse arco muito abalada, questionando as Aes Sedai, então, se o que acontece lá é real, né? E aí a Sherian, né, que é a mestre das noviças, responde que ninguém sabe ao certo. E aí elas meio que discutem ali sobre isso, né, discordam também. A Nynaeve sempre tem esses embates, né, na torre, ela não concorda com alguns métodos, e aí ela simplesmente não concorda em continuar mais o treinamento. Ela decide ir embora da torre. E aí quando ela arruma as coisinhas dela ali e vai embora, ela encontra com o Lan, que está voltando pra torre. E aí ela conta ali a história pra ele, diz que tá indo embora, e aí ele fala também que a Moiraine largou ele, conta a história pra ela, e ele decide seguir ela. Estranho, né? Sim, muito estranho. Essa, na verdade, é uma ilusão, faz parte, então, de uma ilusão ali que tá acontecendo no terceiro arco para Nynaeve. Enquanto isso, né, na realidade, os arcos se fecham e as Aes Sedai ficam em pânico, né? Porque quando o arco se fecha, significa que o arco apareceu ali e ela não viu, ela não vai mais conseguir retornar. O Perrin e os outros, eles conhecem a Lady Suroth. Quando ela diz que eles devem jurar lealdade, faz aquela palestrinha dos Shanti. Então, o Uno é o primeiro a se recusar, ele cospe lá, faz uma cena, e a gente tem uma morte muito violenta e muito chocante. E aí, como eles usaram o Uno de lição, os outros se veem obrigados a jurar essa lealdade, senão eles vão morrer também, né? Então, eles vão lá e juram lealdade pra Lady Suroth. E aí, mais tarde, então, quando o exército começa ali a se movimentar, o Ishamael vai fazer uma visitinha pessoal para o Perrin ali dentro de uma carruagem, e aí ele alega, ele fala pro Perrin que conhece ele, né, sabe da sombra que existe dentro dele. Ele fala que tem controle sobre um lado dele que ninguém conhece, e a gente sabe que tem esse lado lobo do Perrin, que ele não sabe o que tá acontecendo com ele, né, que ele tem bastante medo. E aí chega um lunático desse e fala essas coisas, ficou, né, ele conseguiu entrar na cabeça do Perrin. E aí, bem nesse momento, o Elyas chega, então, consegue resgatar o Perrin com a ajuda dos seus lobos. Já na parte do Matt, a gente vê ele estreitar um pouquinho o seu relacionamento, começo da sua amizade com a Min. Ele descobre sobre o dom que ela tem, né, de ter a visão sobre as pessoas, né, de olhar para as pessoas e conseguir ter essas visões, né. E ele fala, bom, se você viu alguma coisa sobre mim, por favor, não me fala não quero saber sobre o futuro, tô muito bem, obrigado. Mas o que ele não sabe é que ela tem sim uma visão, né, dele matando o Randy. E aí, né, a gente tem a Liandrin, que fica muito triste, né, muito tocada pela morte da Nynaeve. Ela acabou soltando o Matt, tipo, ai, eu não vou conseguir nada com você mesmo, então vai embora que você não é mais útil pra mim. E aí, ele não sabe pra onde ir, ele acaba chegando muito perto da Egwene, né, a Egwene também tá muito triste, mas ele tem aquela sensação de que os amigos não querem ele por perto, que as pessoas já se esqueceram dele, que foi a própria Liandrin que plantou isso pra ele, né, e aí ele acaba voltando ali pra ficar perto da Min, e os dois acabam combinando de fugir juntos, né, mas aí o que a gente descobre também é que a Min secretamente está confabulando com a Liandrin, porque a Min também tem seus traumas ali envolvendo suas visões, é algo que ela gostaria de dar um basta, e a Liandrin diz que pode ajudar a Min com isso, e com isso elas não vão mais ficar na mão da Moiraine, né, porque a Moiraine tem todo mundo na mão de alguma forma, parte do Randy, então a gente vê ele se apresentando pro Logain e pedir ajuda pra controlar o poder único.
porque ele não está praticando, né? Ele vem assim tentando reprimir esse poder ao máximo, porque ele teme perder o controle, ele teme assim enlouquecer, ele teme machucar as pessoas que estão ao redor dele. E aí, né, para ele poder ajudar a guiar o Randy, ele pede um favorzinho, né? Ele pede um vinho específico de Gilden. Não sei se vocês lembram, né? Mas o Logain, ele vem desse lugar, ele vem de Gilden, né? E aí o Randy conta pra Selene e ela leva o Randy ali numa festa nobre pra poder descolar esse vinho. E aí, né, o Randy alto ali, né, com aquele casaco vermelho e dourado, acaba chamando a atenção da nobreza de Cairhien, em especial da Anver Damodred, né, esse nome que a gente vai escutar mais vezes. E sem querer, o Randy começa a fazer parte do jogo das casas. E aí ele consegue o que ele quer e ele volta lá correndo, então, pra levar esse vinho pro Logain. E aí, a primeira perguntinha que ele faz pro professor é: tem como controlar esse poder sem enlouquecer? E aí, o Logain responde que não, que é impossível. E aí, mais tarde, o Randy acaba pondo fogo na cabana que ele divide com a Selene. Tudo isso porque ele não conseguiu controlar ali, acabou acontecendo, e aí causou um incêndio enorme. E aí, a gente volta lá pro enredo da torre, porque a Egwene, ela se recusa a acreditar na morte da Nynaeve, né? Ela vai até os arcos, ela canaliza, ela tenta abrir eles de novo, e aí a Elaine vai falar pra ela: olha, você tá fazendo uma coisa que é impossível. E aí a Egwene vai, se estressa com ela. E ela só tá tentando ajudar, né? Então elas montam um acampamentinho ali, né? Tipo, vamos esperar aqui, quem sabe? E elas ficam, então, de plantão esperando pra ver se alguma coisa acontece. E aí, de volta à ilusão, a gente vê que se passaram anos já. A Nynaeve tá em Dois Rios, junto com o Lan, e eles têm uma filha. E aí a gente vê o Perrin fazendo uma visita, depois a gente vê que o Matt também chega lá pra fazer uma visita, ele tá tudo bem vestidinho, né, parecendo um nobre. E ele chega, né, pra fazer essa visita com cartas, né, do pessoal, com carta, inclusive, da Egwene. E aí eles chegam com notícias, né, falando como que anda a guerra, né, como que anda os ataques dos Trollocs também. E aí, quando eles estão dentro da casa, ali em comunhão, tudo conversando, tudo em paz, um Trolloc chega e começa, então, a atacar, e começa aquele caos. É muito parecido com aquele ataque de quando a Nina era criança. Eu sei que naquele ataque não teve Trollocs, sabe? Mas lembra bastante a forma como ela se sentiu impotente de novo. E aí, quando a gente vê todo mundo acaba morrendo, assim, tem Trolloc pra tudo quanto é lado, e só sobrou ela e a filha. E ela fica muito irritada, e ela canaliza, então, e mata todos os Trollocs. É praticamente impossível canalizar dentro dos arcos, assim, não se sabe muito sobre isso, e por conta dessa canalização, dessa explosão de canalização, um arco acabou aparecendo ali pra ela, né? E aí quando ela cai em si, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Ela pega a filha, então, no colo e volta correndo, só que quando ela chega, ela tá sem a filha, sabe? Então, pra ela assimilar tudo aquilo é muito difícil, e a sorte é que a Egwene e a Elaine estavam lá nesse momento pra amparar ela. Episódio 4, Filha da Noite. Eu amo esse episódio. O episódio começa ali com uma cena do passado, onde o Ishamael tá fazendo um ritual para poder despertar uma amaldiçoada. Esta querida, a Filha da Noite. Como essa personagem tá ali cheia de sangue, não dá para identificar ela ali desde o início. Durante esse ritual ele fala: Filha da Noite, ela caminha novamente. Sangue alimenta sangue, sangue chama sangue. Sangue é, e sangue foi, e sangue sempre será. Lan segue a Lana e os seus guardiões em uma visita até a casa da sua família. Ele ainda não entende as atitudes da Moraine de tentar afastá-lo, e do fato dela considerá-lo menos que ela. Primeiro, a Lana diz que a Moraine mudou muito nos últimos anos, depois ali da profecia. Depois, os seus guardiões riem ali e falam que as Aes Sedai são deusas. Eles jamais seriam igual. Mais tarde, eles encontram um poema e o mapa na bolsa do Lan, o mesmo que o Ishamael usou para despertar a Lanfear. Então começam a desconfiar que talvez o Lan seja um amigo das trevas trabalhando para a amaldiçoada. Nynaeve está bastante abalada e com dificuldades para se apegar ali à vida real. A Egwene tenta ali se aproximar, mas ela não tem muito sucesso. Ela acaba então se aproximando muito mais ali da Elaine, até porque a Nynaeve tem o seu próprio quarto, agora que ela é uma seita, que são ali separados dela. Quem consegue acessar a Nynaeve mais uma vez é a Liandrin. A Nynaeve diz que o que ela viveu por anos ali dentro do arco é sim real, enquanto que a Liandrin compartilha ali o motivo por ter o seu filho por perto. Ela diz que enquanto os homens que canalizam enlouquecem e matam quem amam, as Aes Sedai são condenadas a envelhecer bem devagar e ver todo mundo que elas amam morrer também.
Assim, ela acaba ali confidenciando a Nynaeve que o Perrin e o Loial foram presos por invasores Siacham, lá na costa leste. Depois de plantar ali essa sementinha, a Nynaeve decide, planeja ir resgatá-los e a Egwene diz que quer ir junto. Com a Elaine, claro, ali no encalço delas. Enfrentando aí uma nuvem que deixou tudo escuro, mais as maritacas na frente da minha casa. Vamos lá, gente, vai dar certo. Quando vê as três, a Liandrin fica surpresa ali com a presença da Elaine e diz que isso vai ser um problema, mas isso não impede elas de apagar todas com o poder único mesmo assim. Provando então ser da Aja Negra ao descumprir um dos 3 juramentos e utilizar o poder único como arma. Perrin viaja com Elias e descobre ser um irmão dos lobos. Descobre que o Elias e a matilha ali de lobos vêm observando ele há algum tempo. Inclusive foram eles que salvaram o Perry e a Egwene dos Mantos Brancos da última vez, lá na primeira temporada. Mas eles estavam ali com medo de se aproximar, principalmente com o Perry perto ali das Aes Sedai. Perry então se aproxima e faz amizade com um lobo em especial, o Saltador. Mat e Min param ali numa pousada. Min sabe que vai se encontrar com alguém ali amando da Liandrin, mas ninguém aparece. Mais tarde, durante um pesadelo ali que ela revive alguns traumas do passado, Ishamael aparece e diz que é capaz de fazer com que ela pare de ter visões, e consequentemente que as pessoas parem de se aproveitar dela. Mas para isso, ela precisa levar o Mat até Cairhien. Selene insiste em dizer para Rand que ela deixou as velas acesas, mas ele sabe que foi o culpado pelo incêndio, que queimou ali a pousada por ele não saber controlar o poder único. Ela convida o Rand então para ficar com ela numa cabana ali da sua família, que é a mesma cabana que ela visitava ali com seu antigo amante. Relutante, o Rand aceita ir com ela. A Moraine chega até a Cairhien e encontra com a sua irmã, Lady Anvari da Modred, que a gente conheceu lá no 3º episódio. Sim, apesar de não parecer, ela é a irmã mais nova da Moraine. Moraine chega ali na sua casa depois de décadas de forma imponente, recitando ordens, com pressa, dando pouca atenção à família ali que está presente e a Anvari ao filho dela. Ela então começa a perguntar sobre o Rand, vai até o senatório e até o Logain. Ela tem uma conversa bastante tensa ali com ele que a culpa pela sua atual situação. Moraine diz para Logain que ele precisa treinar o Rand e passar para ele tudo que ele sabe. Mas o Logain se recusa a fazer qualquer coisa que ele peça, mesmo que secretamente ele já esteja ali conversando com o Rand. Ela então suborna com uma faca, que é um meio para um fim que ele aceita. Ele também diz para ela tudo que ele sabe sobre o Rand. Moraine então vai até a cabana queimada e não o encontra. Depois de muito circular, a Anvari a confronta e diz que ela não vai mais fugir dela. Depois de muito tempo, ela foi responsável por reconquistar a reputação da família da Modred, e ela tem o controle de toda a informação da cidade. Se Moraine quiser o que quer, será nos termos dela. Quando a Selene e o Rand estão ali juntos na cabana, que é um lugar super afastado, o Rand comenta com a Selene que ele sente muita saudade de casa, mas que ele sabe que infelizmente ele não pode voltar. Um Myrddraal então aparece, ataca eles, e o Rand mata esse Myrddraal com poder único. A Selene, muito querida, finge total surpresa. Ele fica ali super abalado, culpado e se desculpa por não ter contado antes, porque todos que ele amam vão embora. Selene então pergunta se ele a ama e diz para ele nunca esconder o poder dela. Ele não precisa temer de demonstrar esse poder com ela. Ela leva ele então para a cabana, começa a amarrar ele ali na cama e diz que também tem um segredo para revelar, que ela também tem poder. Ela vai mostrar alguma coisa para ele quando uma arma atravessa o seu peito. Moraine então brota dizendo que ela é Lanfear, uma abandonada filha da noite, e que ela mentiu desde o início para ele. A morte dela não vai se concretizar e eles não têm muito tempo, eles precisam fugir. Desconfiado e com raiva, Rand decide seguir a Moraine mesmo assim. Agora vamos para o episódio 5, que se chama Damani. A Liandrin então vai viajar com as meninas desacordadas, e quando ela sai dos caminhos, ela vai dar de cara com a Lady Surot e o Shanchen, quando na verdade ela estava esperando era por um encontro com o Ishi, tá? Que a Liandrin tá ali, ó, vendo pelas beiradas. As duas vão trocar farpas, a Lin vai deixar muito claro que ela não concorda com como os Shanchen tratam as mulheres, e a Lady Surot vai falar que vai colocar um colar na Liandrin ainda um dia. Ela vai entregar as meninas pra eles, mas quando tá saindo ali, ela tem um momento de piedade, e que na verdade também é pra ser uma certa vingancinha, né? Ela acaba soltando, né, os laços da corda da Nynaeve.
Mas a Nynaeve não tá canalizando nada, quem acaba conseguindo canalizar é a Elaine, e a gente tem um pequeno combate ali. Elas vão se separar, a Elaine e a Nynaeve vão conseguir escapar, mas a Egwene, infelizmente, é capturada. Depois de um tempo, a Nynaeve e a Elaine vão conseguir chegar em Falme. Elas estão um pouco surpresas com como os Shantian tomaram conta das coisas e de como tem patrulhas e de como existe também essa afirmação da violência em toda a situação e ocupação desse povo. Mas elas precisam encontrar um jeito aqui de ajudar a Egwene e vai ser nisso que elas vão tentar focar. As duas têm um pouco de dificuldade ali de interação, até porque elas são muito diferentes, mas elas precisam passar por cima disso. Elas não percebem que tem alguém observando elas e acabam sendo nocauteadas. Elas vão acordar na presença da Rima, que é uma Aes Sedai da Ágia Amarela. A pessoa que estava observando elas ali era o guardião delas e elas estavam se expondo muito, então ela foi lá e capturou elas e vai explicar para as meninas, né, o real perigo sobre tudo, sobre como uma mulher que canaliza, uma Aes Sedai e os Shanti não combinam muito bem, de que eles poderiam capturar elas a qualquer momento. Indo pro arco do Perrin, ele tá na companhia do Elyas, os dois vão entrar em conflito, porque o Perrin percebe que ele não tá indo pro lugar certo, né? O Elyas tá levando ele pro outro lado, o Elyas vai falar que os amigos dele não são a matilha dele. O Perrin se revolta e resolve ir pra Falme, e o Saltador vai com ele. Ele vai chegar de volta na vila onde ele tinha sido capturado, só que agora quem tá lá são os Mantos Brancos. E uma coisa que ele repara quando chega lá é uma Yael presa em uma jaula. Ele também vai entrar em contato lá com o Dain Bornhout, que é o filho do Geoffrey Bornhout, que a gente conheceu na primeira temporada. O Dain vai reconhecer, né, os trejeitos ali da fala do Perrin, né, vai reconhecer que ele é de Dois Rios e vai comentar que ele tá bem longe de casa. O Perrin pretendia passar a noite ali, mas ele vê que a coisa tá meio estranha, e o Estalajadeira vai comentar com ele que nesse cenário talvez os Shanti fossem melhores, porque eles estavam ali atrás de um juramento e deixavam eles em paz, mas que os Mantos Brancos são diferentes, né, eles também estão sempre cometendo atos de violência. O Perrin também vai ver o Valda, que é uma figura aí que tá marcada desde a primeira temporada enquanto um personagem bastante cruel, e vai perceber que as coisas estão bem piores do que ele imaginou. Até porque o Valda conhece ele, né? Antes de ir embora, o Perrin, com seu grande coração, resolve libertar a Aiel que estava presa, que é a Avienda. Eles então são cercados ali, o Perrin vai pra frente dela pra querer proteger ela. Ela acha engraçadíssimo, né? Porque ela é uma donzela da lança, ela é muito melhor lutando que o Perrin, e ela acaba surrando todo mundo ali. O Perrin vai, né, refletir os olhos de lobo dele de novo, o Dain vai ver e vai ficar bastante intrigado. Depois disso, enquanto eles fogem, a Avienda vai falar, né, pro Perrin que ele salvou a vida dela e, portanto, ela tentou com ele e vai acompanhar ele na jornada dele pra pagar, né, de volta esse ato. Ela vai tentar ali explicar um pouquinho sobre como o Jietou funciona, que é uma espécie de honra e obrigação. Ela vai explicar que vem do deserto Aiel, da Terra da Trindade, em busca do Carcarn, aquele que vem com a Aurora. A gente vai ver a Verin chegando de volta à Torre Branca, depois de muito tempo afastada lá, entretida com as suas pesquisas sobre a ruptura. Ela vai tentar se inteirar ali com a Aja Marrom, que é a Aja dela, sobre o que estava acontecendo, né? Descobre sobre esse interesse maior que existe na torre, com as duas novatas, que é a Nynaeve e a Egwene. Ela vai visitar a Sherian e vai tentar perguntar, né, sobre o que aconteceu com as meninas, porque elas não estão na torre. A Sherian não vai lembrar, que tá com um gap ali na memória, mas tem uma anotação no caderno dela falando sobre a ida das duas pra Andor. Ela tá bem confusa e logo depois que ela sai com a Verin, a aliada da Verin, que é a Yaska, ela entra, ela tem memória fotográfica, então ela entra, vai dar uma olhadinha ali e ela percebe que é uma anotação diferente, né, das outras que estavam ali no caderno. Ao mostrar depois a anotação pra Verin, a escrita tá meio instável e a Verin então cogita que talvez haja uma Aes Sedai da Ágia Negra dentro da torre usando compulsão. A Verin vai cruzar com a Liandrin, que tá toda disfarçada, ela tá carregando ali uma fruta da terra de onde ela deveria ter ido, né, então tipo como um álibi. Ela vai mencionar, né, o desaparecimento das meninas, a Liandrin vai se fazer de sonsa e vai comentar que ouviu falar, né, de uns ataques aí acontecendo nas estradas de Caemlyn, e a Verin vai ficar bastante desconfiada. Indo de volta pro arco dos Shantian, a gente vai ter o Lord Turak encontrando a Lady Suroth, questionando sobre os atos dela, né, ali no que aconteceu, porque ela acabou colocando a missão deles ali em risco. E aí ele vai dar uma palestra sobre a importância dos Shantian pra unir o mundo, pra combater as trevas, aquela coisa toda, né, do conquistador que acha que tá certo em querer conquistar onde não pertence. E apesar dela estar do lado do Turak, né, tá do lado deles, apresentar o Loyal e os outros soldados de Shayna
sonhar enquanto uma conquista, o Turak vai ordenar que ela seja punida tendo as unhas cortadas. O que é uma grande vergonha na cultura Shanti. E também que ela seja afastada. Aí a gente vai ter uma conversa ali do Ishamael com o Padan Fain e vamos ver a trombeta de Valir trocando de mãos. Mais tarde teremos a Suroth conversando com o Ishamael e do fato de que ela não teve ali o prestígio que ela achava que merecia, e o Ishamael relembra ela do juramento que ela fez, que é mais importante do que qualquer honra, né, que ela esperasse receber. Nesse meio tempo, o Ishamael vai sonhar com o Rand, que na verdade é Lanfear, eles estão ali no mundo dos sonhos, Teleran Riod, pra fazer uma reuniãozinha, pra fazer uma fofoquinha de abandonados. A Lanfear vai contar sobre o Rand, o Ishamael vai contar sobre os outros 4 de 2 rios, aqui ele tem os outros sob controle, que ele espera que o Rand também esteja. A Lanfear vai questionar por que será que o Tenebroso escolheu o Ishamael pra ser aquele com quem ele vai se comunicar. E o Ishamael vai perguntar de volta pra ela se ela vai trair ele. E ela vai responder que é claro que ela vai trair ele. O Turak vai chamar o Ishamael, vai questionar quais são as origens dele. E vamos ter a cena, então, da Egwene sendo encolerada. E a apresentação dela enquanto uma das noviças aí mais poderosas dessa última geração. E no ato final desse episódio a gente tem uma caçada então entre a Moiraine, o Rand e a Lanfear. A Moiraine quer que a Lanfear acredite que eles estão indo pra Torre Branca. A Lanfear vai tentar a qualquer custo acompanhar aqui o que tá acontecendo. O truque da Moiraine é voltar pra Carrion, enquanto a Lanfear segue por uma direção diferente. Ela vai atualizar o Rand ali das fofocas. Vai falar sobre o Ishamael, que na verdade, né, foi libertado lá no final da primeira temporada. Né, naquele conflito que o Rand teve, que a Lanfear foi liberada pelo Ishamael e que agora eles devem liberar também os outros abandonados. Vai contar pra eles sobre Teleran Riod e o fato de que se eles dormirem, eles vão estar em risco. Vão ir pra casa da Modred e vão encontrar a Anvaere e o Barthanes, que é o sobrinho carente aqui da Moiraine e que também é noivo da rainha de Carrion. A Moiraine tá ficando bem aflita, né, porque eles estão ficando com um sono, e a irmã dela vai acabar dando um conselho pra Moiraine, que a própria Moiraine deu pra ela quando elas eram jovens, que é perguntar pra ela, será que o Rand realmente precisa de proteção? A Moiraine vai ir na direção do Rand e vai falar pra ele que ela acha que se a Lanfear quisesse fazer algum mal pra ele, ela já teria feito, e que então ele pode dormir e descobrir o que a Lanfear quer dele, que é o que ele efetivamente vai fazer. Então ele dorme e quando ele acorda em Teleran Riod, ele se dá de frente com uma Lanfear majestosa na sua skin metaleira e ele está atado em uma roda. 6. Olhos sem piedade. No começo do episódio, o Rand questiona se pode mesmo confiar na Lanfear, mostrando assim as mãos presas, né? Porque ele tá preso ali numa roda gigante. A Lanfear solta ele e desce do seu trono, então, para conversar com ele frente a frente. Ela admite que sim, muita coisa entre eles foi sincera. Ela alerta sobre o Ishamael, que ele tem o controle sobre alguns dos seus amigos, boca de sacola mesmo. E ela fala sobre o controle também que a Moiraine tem sobre as ações dele e ele não sabe. Porque foi ela que arquitetou a ida dele pra Cairhien, né? Afinal, o Logain tá ali por conta da Moiraine, né? E a Moiraine sabia que colocando, né, aquela peça ali, o Rand ia até lá para poder aprender com ele, né? E aí o Rand considera fazer uma aliança com ela para ela poder ajudar ele a lidar com o Ishamael e pergunta o que ela gostaria em troca, né? O que será que ela gostaria? O que vocês gostariam, meninas? E aí, quando o Rand acorda, ele tá pé da vida com a Moiraine, né? E ele questiona, ele fala, foi você que posicionou o Logain aqui? Você sabia que eu viria até aqui? E ela, hello, lógico. Ele fica muito frustrado e ele fala, olha, meu acordo com a Lanfear é que você precisa se afastar de mim, porque se ela vê você comigo de novo, ela vai te matar. E o que a Moiraine faz? Continua indo atrás dele, né? Inabalável, gente. E aí a gente tem um outro momento em que o Rand tá tendo um pesadelo ali. Normalmente ele tá com as mãos ensanguentadas, ele vê todos os amigos mortos. É um sonho bastante recorrente e a gente sabe que é um sonho provocado pelo Ishamael. Só que nesse momento a Lanfear aparece, manda o Ishamael embora e fala, tá vendo como eu cuido de você? Tá vendo como eu protejo os seus sonhos? E ela fala assim, olha, realmente, quanto mais você tenta afastar os seus amigos, mais próximos do Ishamael eles ficam, e isso é muito perigoso. E aí, para se amostrar, ela conta também sobre Teleran Riod, o mundo dos sonhos, e fala a influência que ela tem, como que ela é poderosa, né? Mais poderosa que o Ishamael ali no mundo dos sonhos. Ela fala que ela poderia mostrar qualquer sonho que o Rand quisesse, né?
E aí o Randy fala, eu quero ver um sonho. De quem? Da minha ex. Nossa, imaginem. Mas é o que ele diz. E aí eles vão ver o sonho da Egwene e o Randy tem um susto, porque na cabeça dele, ela tava lá só e salva na Torre Branca treinando pra ser a Aes Sedai. Mas quando ele vê ela no chão, toda machucada, então, com uma coleira, uma placa de metal, assim, um negócio absurdo. E ele pergunta, meu Deus, o que aconteceu com ela? E aí a Lanfear explica. O Ishamael pegou ela, né? Ela tá assim por conta do Ishamael. E assim, quando ele vai se aproximar, tocar ela, a Lanfear vê uma coisa, tocar outra coisa, pensando o quê, né? E aí, quando o Randy, ele acorda desse sonho específico, ele fica muito bravo. Gente, o Randy bravo, ele parece aquele gatinho bravo, sabe? Vou colocar um meme aqui pra vocês. E ele vai até o Logain, né, o professor, e aí ele pede uma canalização guiada, né? E aí ele começa a canalizar lá, tudo, show, perde o controle de novo. E o Logain já começa a perceber também, né? Esse cara canaliza mais do que eu, né? Tipo, eu não sou o dragão renascido. E o Randy acaba até passando mal nesse momento, né? Pelo tanto que ele canaliza, porque ele não pratica, né? E aí a Lanfear, trabalhando muito nesse episódio, ela vai atrás da Liandrin. A Liandrin tá ali, né, com o Aludran, seu filho, ela tá tarinando ele e tal, dando atenção pro seu filho, quando a Lanfear chega de surpresa e ela questiona o seguinte, né? Por que você serve, então, ao Ishamael, se você jurou a sombra, né? Você jurou lealdade à sombra como um todo. E aí ela faz questão de lembrar a Liandrin do ódio que ela tem pelos homens. E aí ela diz que o seu filho é uma fraqueza e uma distração e mata ele. Aí o Lan tenta fugir às escondidas para procurar a Siuan. A Alanna e seus guardiões, eles fingem que eles estão ocupadinhos ali, né, juntos, mas na verdade eles armaram ali uma arapuca, né, eles enganaram o Lan, e aí a Alanna consegue prender o Lan com o poder único e arrancar a verdade dele, né, porque eles estavam realmente achando que ele estava mancomunado ali com algum abandonado, né, amaldiçoado. E aí nessa, eles acabam descobrindo que na verdade ele estava indo atrás, né, do trono, porque ele queria contar a ela sobre os problemas da Moiraine, né, com o seu poder, que ela não tá mais canalizando, e também que ela encontrou o dragão renascido, né, então ele acabou contando tudo pra Alanna e seus guardiões. E aí a gente vê, né, mais à frente nesse episódio, a Siuan que está ali na sua carruagem, e aí quando ela para abruptamente, ela se arma ali, ela fica preocupada, mas quando abre a porta a gente vê que é o Lan, a Alanna e seus guardiões, então acho que a Alanna confiou no Lan, né, na verdade que ele revelou e foi com ele até a Siuan pra pedir ajuda. A Moiraine tem 1000 coisas que se preocupar, gente, sério, tem muita coisa, e ela tenta ali pacientemente escrever uma cartinha pra Siuan. Tenho certeza que não é de amor, gostaria que fosse, gostaria, mas ela tá tentando confessar seus problemas. Tô sem poderzinho. Mas aí ela tem a presença do seu sobrinho carente que fica fazendo cara de sofrido, sabe? Que quer atenção. A gente entende que ela ficou muito tempo fora, sabe? Da sua casa. E quando ela chega, eles sentem saudade, sabe? Mas ao mesmo tempo, gente, a gente também entende que nessa casa só tem pessoas adultas e que eram pra ser maduras e entender que a tia tem mais o que se preocupar, sabe? Então se fosse um adolescente eu até entenderia, mas como um homem barbado, e como ele é claramente mimado, ele acaba comovendo a sua mãe, a Anver, que ela acaba discutindo, brigando ali com a Moiraine e fala, se você não der atenção pro meu filho, eu vou te expulsar da minha casa. E a Moiraine pega e fala, ó, basta, eu que sou a filha mais velha, eu que poderia ser a herdeira dessa casa, então se eu quiser de verdade, eu que expulso vocês daqui. Então, menos, bem menos, põe no seu lugar. Mas como ela é diplomática, depois desse surtinho que ela deu com a Anver, ela foi lá e deu 5 minutinhos de atenção pro Bartanis, né, pra criança de 30 anos, e depois as coisas ficaram em paz ali entre a família, mais ou menos. Aí o Mat e a Min finalmente chegam em Cairhien. O Randy tá passando ali, né, naquela skin bravinho dele, depois de conversar com o Logain, em portão da frente, acaba escutando a voz do Mat jogando dados ali, brincando. E aí ele fala, opa, conheço essa voz. Aí quando ele volta e vê o Mat, os dois acabam se encontrando, tem um abraço emocionado. Eu super chorei nessa cena, meu Deus do céu, vocês também choraram? Eu amei. E aí os dois sentam ali por alguns minutinhos pra trocar fofoca, pra se atualizar. O Randy fala que ele fugiu e ele se fingiu de morto porque ele acredita que isso seria melhor pra segurança de todos. E o Mat fala que ninguém tá melhor sem ele, meu casal. E aí ele conta pro Mat sobre a Egwene, né, que ela
foi capturada pelo Ishamael e ele pretende ir pra Falme, né, pra tentar resgatar ela. E o Matt se propõe então a ir junto com ele. E aí, né, quando o Matt volta pra estalagem pra contar tudo o que aconteceu pra mim, ela fica se sentindo pressionada, né, pelo Ishamael, que tá ali chantageando ela, né, pela visão do Matt matando o Randy, e ela vai desabafa e conta tudo pra ele, né, ela conta sobre a Liandrin, que ela tá com ele por ordens dela, contou tudo pra ele, contou da morte também, e ele fica muito decepcionado, ele fica muito triste, ele fica triste com a mim e fica triste por saber dessa visão, né, que ele pode fazer isso com seu amigo, e aí ele acaba desistindo de ir com o Randy pra Falme com medo dessa visão se concretizar. E o Randy, coitado, fica esperandinho ele ali um bom tempo em Portão da Frente, né, todo arrumadinho pra eles seguirem pra Falme, mas o Matt não aparece. Quem aparece, então, é o Lan, junto com a Lana e também os seus guardiões. Eles vão escoltar o Randy até o trono de Amberlin, que também quer ver o dragão renascido, né? Agora que ela sabe quem ele é. A Nina e a Elaine acabam contando pra Rayma como que elas acabaram ali em Falme, né? Falaram sobre a existência da Aja Negra e também sobre a traição da Liandrin, e ela fica muito chocada. A Rayma também conta que ela foi pra lá com outras Aes Sedai para investigar essa invasão dos Shanti, né? E que a maioria das Aes Sedai foram mortas. Uma Aes Sedai, votante da Aja Azul, foi capturada e encolerada. A Rayma então mostra para as meninas um terangreal que ela conseguiu com muito custo, que é então o bracelete e também uma coleira, né, dos Shanti, né, que se coloca na Damani e na Suldan. E esse terangreal é chamado de Aidan. E aí elas vão tentar canalizar. E aí a Nynaeve, ela tenta canalizar, ela não consegue. Só que a Rayma tenta guiar ela, né? A Rayma, lembrando que é da Aja amarela, né? Que tem esse viés de cura, que a Nynaeve se identifica, começa a guiar ela. E ela consegue ali numa explosão. Mas ela consegue identificar. E ela vê que aquele Aidan é como se fosse um objeto que precisa ser curado. E ele se sente curado quando ele tá, então, no pescoço de uma mulher. E aí, como algumas Damanis conseguem sentir a canalização, graças a essa explosão da Nynaeve, né, pra ela conseguir compreender esse objeto, eles encontraram, então, a casa da Rayma, né, e aí ela fala, olha, eu vou deixar tudo o que eu tenho com vocês, né, vocês se escondem, e eu vou ver o que eu posso fazer. E aí, nessa, ela sai, então, pra tentar lidar com essas Damanis, tem mais de uma, mas o seu guardião acaba morrendo, o Basan, e ela acaba também encolerada. E aí, a gente vê a Rena, que é a Sultan responsável pela Egwene. Ela explica pra Egwene como que vai ser a vida dela, agora que ela é uma Damani e ela não é mais considerada meio que uma pessoa. Ela parece ser uma pessoa, assim, bastante afável, piedosa. Ela diz, né, que prefere ser assim, ela prefere ser próxima, né, da Damani. Ela diz que prefere ser amiga, mas ela deixa muito claro que é através desse Aidan, então, que ela é capaz de impor a sua vontade. Na primeira vez que a Rena sai, então, ela deixa a sua pulseira, então, pendurada na parede, assim, bem ao alcance da Egwene. É uma tentação mesmo que eles fazem. Deixa a pulseira ali e sai. E aí, quando a Egwene tenta alcançar essa pulseira, né, pra tentar retirar, fazer alguma coisa, ela não consegue nem chegar perto, né? É uma força imensa que repele, sabe? Uma dor que a Egwene fica muito mal e fica assim lá no chão. E ela não consegue nem chegar perto desse terangreal. A Rena continua então ensinando, falando que ela é capaz de induzir dor na Egwene através então desse terangreal, e que se a Egwene só pensar em fazer algum tipo de mal para ela, esse mal vai voltar em dobro para Egwene. E ela não pode tocar em nada que considera uma arma. E aí a Egwene meio que tem um sonho dela batendo na Rena com um jarro de água que tem ali na cela, e quando a Rena percebe, né, sobre isso, ela começa a fazer jogos mentais ali com a Egwene envolvendo esse jarro. Ela fica pedindo para a Egwene pegar esse jarro, então servir água para ela. Só que a Egwene não consegue, porque toda vez que ela olha para esse jarro, ela lembra que esse jarro é uma arma, sabe? Que ela quer pegar e quer fazer mal pra Rena. Então toda vez que a Egwene vai tentar pegar esse jarro, ela que se machuca, porque ela tem a intenção de usá-lo como arma. E aí, dessa forma, a Rena continua fazendo essas torturas psicológicas e também físicas com a Egwene. E a Rena segue tentando
conquistar a Egwene, sabe? Porque ela sente que a Egwene é muito poderosa, né? Ela sabe do potencial. Então ela fica falando, olha o tamanho da sua força, a gente seria incríveis juntas, né? Então olha o que a gente pode fazer. Fica mostrando como elas seriam fortes juntas. A Egwene sempre escuta uma outra Damane, né? Entre as paredes, sussurrando e falando coisas. E aí mais tarde a gente fica sabendo que é a Maigan, né? Maigan, que é essa Aes Sedai votante da Aja Azul, que a Rhaima falou, né, para as meninas, e a gente vê essa Aes Sedai no começo, lá na primeira temporada, né, ela disse pra Moiraine que escutou sobre invasões na costa, alguma coisa assim, e ela ia investigar. Então a gente já sabe qual foi o futuro dessa personagem. Aí tem mais ainda sobre essa personagem aí que a gente vai ver aqui nesse resumo. E aí depois de avançar muito no treinamento, né, e da Rhaena explorar bastante o poder, né, da Egwene, ela fica muito frustrada quando vê que a Egwene não consegue ainda alcançar esse jarro sem pensar em utilizar nele como arma. Então ela bate muito, ela mesma, né, bate com as próprias mãos lá, enforca a Egwene, ela bate muito nela, e aí a Egwene completamente desestabilizada ali consegue, enfim, colocar água no pote e entregar água pra Rhaena, que com muito desdém, assim, sabe, joga água no chão e fica satisfeito e vai embora. E a Egwene, assim, fica muito desolada, porque nessa a Rhaena venceu. Por enquanto. Episódio 7 da Isdamar. No início do episódio, a gente tem um flashback entre a Moiraine e a Siuan ali namoradinhas fazendo planos na Torre Branca. Agora que a Guerra dos Aiel estava acabando. Quando se deparam com o Agitar Amoroso, a antiga curadora das crônicas, que é a posição atual da Leane, e a Aes Sedai acaba tendo uma visão e uma profecia. O dragão estava renascendo naquele exato momento, de uma mulher Aiel. Depois da visão, a Agitara morre e as duas se encaram, sabendo ali que os planos que elas estavam fazendo estão esquecidos. Mat ficou na frente do portão com dor na consciência, e quando ele menos espera é apagado ali por uma figura estranha. Mas, ao acordar, já está em Falme em companhia da Lanfear. Ela provavelmente levou ele ali através do mundo dos sonhos. Mais tarde, ele se encontra ali com o Ishamael, mas fica meio desconfiado, sem saber ali se o Ishamael quer fazer coisas com ele ou conversar com ele. O Ishamael, na verdade, dá um chá para compartilhar ali visões de vidas passadas e de possibilidades também. Depois que ele bebe, o Mat começa ali a ter umas visões estranhas e distorcidas. Ele vê a sua mãe, ele se vê sendo enforcado, ora ele afogando alguém, ora o Padanfai, tudo muito brisado, muito estranho. Quem conforta o Mat ali dessas visões estranhas é o Ishamael. Ele diz que ele também deseja parar esse ciclo de dor. Como sofre o nosso Ishamael. A Nynaeve e a Elayne, agora sozinhas, continuam ali tentando encontrar a Egwene. Com relutância, a Nynaeve deixa a Elayne ali assumir a liderança. Elas se encontram com o Loial, que depois de ficar ali deslumbrado pela filha herdeira, para o desespero da Nynaeve, diz que a Egwene está em um local ali chamado Canil. Depois, escondidas, elas abordam ali uma Sul'dan que está passando, e depois de atacá-la, elas colocam ali o Adan, que a Rima tinha deixado ali com elas para poder interrogá-la sobre o Canil, provando então que as Sul'dan também são capazes de canalizar. Rhaena vai para um treinamento ali em grupo com a Egwene, depois de Sul'dan e Damanes demonstrarem ali a sua força. Rhaena e a Egwene se posicionam e a Rhaena canaliza através da Egwene, demonstrando ali uma boa parcela de poder, a maior ali do campo de treinamento. Mais tarde, a Rhaena ali tá toda alegre e chega ali para limpar os braços da Egwene, puxar ali um pouco do saco da Egwene e falar o quanto elas podem alcançar juntas. Ela aproveita para fazer uma palestrinha sobre a causa do Seanchan, que irão unir o mundo e a luz para a última batalha. Ela questiona para a Egwene se a Egwene é capaz de sentir isso, e a Egwene responde com um sorrisinho que ainda vai matá-la. O Perry continua viajando rumo a Falme com a Avienda e o Saltador. Eles estão na parte mais árida ali da região, parecida com um deserto. No caminho, eles encontram mais duas donzelas da lança, Bain e Shiad. A Avienda então pergunta ali por mais uma donzela, e quando descobre que ela morreu por sua causa e que agora tem Tó com ela aceita apanhar sem revidar das demais donzelas. O Perry fica meio desesperado ali, ele assiste a tudo aflito, querendo fazer alguma coisa. A Avienda não deixa, porque isso é coisa de Aiel. Depois ela explica novamente que ela precisava reparar a sua honra, mas que agora está tudo bem entre elas. Liandrin vai lá xeretar a casa da Moiraine e fica fazendo horas lá, para o desespero da irmã da Moiraine, quando finalmente pede para Bartanes despachar a sua mãe, porque tinha assuntos particulares com ele. Depois que ela sai, a Liandrin fala que o seu mestre, o Ishamael, deu ordens para matar a Moiraine, e que se sua mãe ficar no caminho, até ela deverá ser morta. A Anver escuta tudo escondido.
Mais tarde, o Bartanis entra numa cela, esperando ali encontrar a Moiraine presa, mas na verdade é um ardil da Anver para prender ele. Bartani fica ali desesperado, diz que pode explicar que fez isso pela casa da Modred, mas Anver diz que todos já sabem que ele é um amigo das trevas, inclusive a rainha. Lan então vai até o Logain, que é basicamente um conselheiro oficial, e pergunta o que ele vê quando ele olha para Moiraine. O Logain diz que tá ali cansado de joguinhos, mas o Lan oferece para ele uma chave, para que ele se liberte. Logain diz que há tramas de homem em Moiraine, amarradas como se fossem nós. Lan sai sem entregar nenhuma chave pro Logain e fala que o Logain matou pessoas que ele considerava muito e que ele nunca faria isso por ele. Moiraine tá puta ali da vida com Lan porque ele questionou a sua real preocupação. Ela pensou em tirar a própria vida por estar sem acesso ao poder único? Moiraine se sente super ofendida e diz que não, porque a missão dela é maior do que ela. Guiar o Range é tudo que importa. Moiraine diz que ele colocou tudo em risco, mas ele fala que já que ela não foi capaz de confiar nele, ela precisa confiar na Siuan. O encontro chegou. A Siuan e a Moiraine se encontram sozinhas pela primeira vez desde a primeira temporada. E a Siuan questiona por que a Moiraine guardou tantos segredos dela. Siuan reconhece os esforços da Moiraine, mas diz que ela carregou esse fardo por muito tempo sozinha e que é o momento dela intervir. Ela então pede para conversar com o Range. Siuan percebe que o Range foi bem instruído pelo Lan. Ela pergunta o quanto que ele canalizou e fica decepcionada com a resposta. Porque ele basicamente não sabe nada ainda e não tem como saber o quão perto está da loucura. Ela explica que a Torre Branca tem o dever de enjaular o dragão renascido para controlá-lo durante a última batalha. Não como um general, mas como arma. Range fica muito bravo e canaliza, dizendo que ele não vai ser usado como arma. Mas ela joga uma rede ali de pesca nele, blindando. Com muito desdém, ela pergunta, é só isso que você tem para mostrar? Moiraine então entra para fazer Siuan soltar ele e mudar de ideia, mas a Siuan tá triste e diz que a Moiraine falhou em tentar preparar o Range do jeito dela. A partir daquele momento, o Range ficará blindado e sob a guarda das 14 Aes Sedai que ela trouxe junto com ela para Carhen. Enquanto a Leane, ela blinda o Range, a Moiraine e o Range sussurram ali sobre o Ishamael. Querer atraí-lo ali para Falme, e Moiraine diz que há uma profecia sobre o dragão se proclamar ali naquele local. Range então vai de sonecas para poder conversar ali com a Lanfear no mundo dos sonhos. Ele pede então ali ajuda para Lanfear com a maior carinha de bonitinho. Você diria não para este dragão? Lanfear não só aceita como chega botando terror, incendiando o povo ali do portão da frente, que ela não aguentava mais na pele da Selene. Com um rebuliço ali acontecendo com a chegada da Lanfear, a Verin chega correndo aonde a Leane está blindando o Range. Leane então passa essa blindagem para Verin, mas quando ela chega lá em cima, onde a Siuan está apagando o incêndio com uma chuva, percebe que, ops, foi enganada. Verin libera a blindagem para que Moiraine e Range possam aí dar no pé, afinal ela tinha dito que a sua lealdade era com o dragão renascido lá na primeira temporada. Verin, que também é a maior que nós temos, entrega para Moiraine, pro Range e pro Lan um mapa do Ogier que dá acesso a um portal dos caminhos. Moiraine então começa a ajudá-lo a abrir esse portal canalizando. Aslan diz que o Range pode ajudar a desfazer o nó do Ishamael, para que ela mesma possa abrir o portal dos caminhos. E, lógico, voltar a ter acesso ao poder único e canalizar. Range então vê esse nó, consegue rompê-lo e a Moiraine abre o portal dos caminhos, finalmente voltando ali a sentir o poder único. Estaria tudo lindo e maravilhoso, mas a Siuan chega. Primeiro ela pergunta para Moiraine se ela mentiu dizendo que estava estancada. Moiraine tenta se explicar e pedir para que ela deixe eles irem. Ela impede então eles de fugirem e pede para Moiraine fechar o portal. Ela faz a Moiraine fechar esse portal à força através do juramento quando ela se recusa. No meio desse embate, a Lanfear brota também e ataca a Siuan. Mas ela não mata a Siuan, porque para ela, uma Aes Sedai quebrada é muito melhor do que uma Aes Sedai morta. Range não deixa a Lanfear atacar a Moiraine, e então eles partem juntos pelo Portal dos Caminhos. Moiraine e Siuan, o nosso casal maravilhoso, de coração partido, olhando uma pra outra. Aí chegamos no último episódio da temporada, que é um episódio que, gente, tem tanta coisa pra falar, meu Deus. Vamos lá. Se chama O Que Deveria Ser. A introdução desse episódio é meio xoxa. É uma visão do Ishamael e do Lews Therin. Ele tá ali cercado de Aes Sedais homens. E eles estão selando ali o Ishamael de uma forma que ele não vai ser capaz de ficar renascendo ali, ressurgindo. O Ishamael vai implorar pela morte, mas eles acabam prendendo ele mesmo. O Perrin e as donzelas vão chegar em Falme. Ele vê que tem uma neblina ali, uma bruma meio estranha. Eles vão se juntar então com o Loial,
o Ignar e o Mazema. Eles estão com a trombeta de Valir, que eles conseguiram resgatar graças a uma dama misteriosa ali, que é Lanfear. Eles têm um pequeno conflito ali sobre o que eles vão fazer, se eles vão partir, se eles vão tentar resgatar a Egwene. O Loial vai dar um discursinho ali de que eles são os heróis da atualidade. Falme tá ficando bem caótica por causa da invasão também dos Filhos da Luz, né? Essa bruma ali toda. Eles vieram, né, em socorro à cidade, mas é aquela coisa, onde tem Filho da Luz, será que é coisa boa? Será que realmente é resgate? Eles têm a fumacinha deles, eles têm umas catapultas, mas eles estão em menor número, né? Então a chegada dos Shanchen vai gerar ali um conflito e o Ingtar vai acabar morrendo. Aí vamos pra Nynaeve, ela tava interrogando a Sul'dan, depois de interrogar ela coloca ali, né, as roupas da Sul'dan pra tentar se infiltrar no canil e chegar até a Egwene. A mulher Shanchen vai ficar horrorizada de ter sido encolerada, né? Porque pimenta no olho do outro é refresca e mais ainda em perceber que ela consegue canalizar. Que isso é parte de todo o rolê ali, né? As encoleradoras tendo parte do poder das encoleradas. Elas vão andar em direção aos Shanchen. A mulher que tá encolerada, né? A Shanchen vai tomar uma flechada. A Elaine também vai tomar uma flechada, porque tá uma confusão. A Nynaeve vai tentar ajudar a Elaine, não vai conseguir. Mas aí ela se lembra que ela é uma sabedoria. Então ela tem outros conhecimentos que ela pode usar. A Rhaena tá preparando a Egwene, né? Pra lutar, então, ali a favor dos Shanchen. Elas estão no impasse ali, porque a Egwene não tá obedecendo muito ainda. Mas ela percebeu que a trança da Egwene, que o cabelo da Egwene fica algo pra ela, então ela resolve cortar pra tentar derrubar ali as barreiras da Egwene e fala pra ela que a próxima coisa que ela vai cortar vai ser a língua. Enquanto isso, nos caminhos, o clima entre Lorraine, Moiraine e Lanfear está sensacional pra um homicídio. E na primeira oportunidade que a Lanfear tem, ela dá um jeito já de se livrar da Moiraine, soprando ali a Moiraine e o Lan pra fora do portal e levando o Range pra Falme. O Lan e a Moiraine vão ter que dar uma pernadinha até Falme. Eles usam esse momento pra ter uma DR, né? Porque afinal de contas a relação tá conturbada. A Moiraine vai falar que sempre achou que ele era muito melhor do que ela e que na verdade esse era o motivo pelo qual ela tava afastando ele. A gente vai ter uma cena ali da restauração do vínculo super fofes entre os dois e eles vão conseguir ver ao fundo também Falme, a torre e os barcos Shanchen. A Lanfear vai visitar o Ishamael, que tá um pouco assim em dúvida se é uma boa ideia, né? Confrontar o Range. Ele tá temeroso antes de saber que o Range vai escolher a sombra, né? Porque afinal de contas isso é um probleminha que ele vai ter que resolver depois. A Lanfear diz que ele tá pronto, sim, que ele com certeza vai ficar do lado deles, mas o Ishamael não tá muito confiante, acha que ela tá aprontando alguma coisa. Porque a Lanfear tá sempre aprontando alguma coisa, né, galera? Ela e a Liandrinha, assim, o Range tá dando uma espreitada na cidade, ele acaba vendo a Egwene encolerada e vai dar de cara com o Turak. O Turak fica maluco quando vê a espadinha do Range com a marca da garça, só que assim, o Range tá poucos amigos e ele acaba com o exército do Turak em 5 segundos, numa cena que a gente nem sabia que era capaz de acontecer, porque pouco vimos o Range fazendo alguma coisa nessa... Assim, ele consegue fazer tudo isso, Beto. É isso, o nosso dragão renascido. A Lanfear vai se reencontrar com o Bailey Domon, vai dizer pra ele que tem bem mais da pedra com o Endlar pra ele, lembrando que foi ele que levou lá pra Moiraine no comecinho da temporada, e que foi a Lanfear, né, que levou pra ele também, então, né, todo o círculo do planejamento dela. Ele fica meio desconfiado, né, porque ela quer que ele coloque essas pedras aí no fundo do mar. E aí ele fica, mas o que está rolando? Mas ela vai pagar bem ele ali. O que acontece? Essas pedras, né, são os selos. Cada um desses selos detém um abandonado. E ela não quer que os seus amiguinhos sejam libertados. Ela quer reinar sozinha. Só que quando o Ishamael vai conversar com a Lady Surot, a gente vê que ele tá com as mãos meio empoeiradas. Então pode ser que, né, já dá pra perceber que alguma coisa aconteceu e que ele pode ter tido, assim, algum outro contato, porque o Ishamael não é bobo. Ele não é bobo, então ele também tava de olho ali em quais eram os planos da Lanfear. A Surot vai atualizar o Ishamael de que a trombeta foi perdida, de que o Turak foi de arrasta, e o Ishamael vai pedir pra ela reunir as Damanes mais poderosas pra se prepararem ali pra blindar um homem, ir até o mar e ficar aguardando o sinal dele. O Ishamael então vai até o Padan Fain. Eu acho que o Padan Fain recebe crédito demais, mas enfim, né, como o Padan Fain pode ajudar, o Ishamael acha que o Mat pode ser a chave. O Padan Fain vai ir até o Mat, vai apresentar pra ele a daga de Shagar Logoth. O Mat já tá afastado disso já tem alguns meses, mas ainda tem ali uma certa influência. Eles estão achando que a escuridão do Mat vai vencer. O Padan Fain vai deixar a daga, né, na sala com o Mat vai ficar ali meio não reaja por um tempo, até que ele tem um plano, né? Ele resolve fazer uma lança com a daga na ponta, né? Faz ali uma lança bem perigosona e com isso ele consegue se libertar sem tocar na daga. Aí voltamos pra Egwene. Egwene tá na torre com a Rhaena.
ela tá bastante relutante ali, né? Elas estão pra atacar os mantos brancos, mas ela vai ver o Valda. Isso vai fazer com que ela ataque com bastante ferocidade. A Rhaena vai ficar muito faceirinha ali, porque achou que, né, descodificou ali a Egwene. A Egwene vai acabar se virando contra ela. No meio da confusão, a torre vai ser acertada, vai dar uma treta ali. A Egwene vai despertar, né, com todo mundo caído ao redor. Vai ver que a Megan tá sem o colar, vai pegar o colar e vai colocar na Rhaena. E aí as duas vão começar um pequeno duelo ali. A Rhaena vai receber o chá revelação de que se ela consegue ver as tramas é porque ela também, né, tem acesso ao poder único. E a Egwene vai enforcar ela tal qual a Rhaena tentava fazer as torturas com ela. E aí depois que já tá tudo resolvido, o Randy chega dizendo que veio resgatar a Egwene. Ela não precisava de resgate, tá? Ela compra suas próprias flores, 100% flowers de Miley Cyrus, a nossa querida Egwene, depois de todo o sofrimento dessa temporada. O Perrin tá andando ali de boas, encontra o Matt, reencontra, alegria, fazia tempo que eles não se viam, mas a confusão está solta, não tem mais coisa pra fazer aqui do que ter um momento de reencontro neste momento. O Perrin então vai contar pro Matt que ele tá com a trombeta, que eles precisam levar a trombeta até o Randy, pro Randy poder usar ela. O Matt vai usar a sua faquinha ali na sua lança pra abrir e dar uma olhadinha na trombeta, que na verdade parece um regador e não uma trombeta. Ai, ai. E aí a gente tem uma cena bem legal de conflito, né, entre os Shantian e os Mantos Brancos, que ficou bem legal. Os nossos heróis ali no meio, enquanto não chega a hora deles de brilhar. Tem uma cena do Perrin e do Dain Bornhald lutando meio lado a lado, mas aí o Valda vai aparecer e vai atacar o Perrin. O Saltador também aparece pra ajudar o Perrin e acaba morrendo. E ele morre pelas mãos do Joffrey Bornhald. E aí o Perrin perde o controle e mata o Joffrey. E aí o Dain jura vingança, porque afinal de contas o Perrin acabou de matar o pai dele. O Matt tá correndo em direção ao Randy, dá de cara com um grupo de Shantian, percebe que não vai dar pra ele, e ele resolve que se não dá pra chegar até o Randy, pro Randy ser o herói, ele vai ser o herói. Matt não tava nem levantando da cama nessa temporada, vai lá, toca a trombeta de Valir, invoca os heróis antigos, Arthur Asa de Gavião, a Brigitte, a Mareza e vários outros. E eles vão lutar ali contra o exército Shantian junto com o Matt. A gente também vai ter aqui o Uno entre eles, o que é uma pequena surpresa, né? Porque a gente perdeu esse personagem aí ao longo da temporada. O Matt vai dizer pra eles que se lembra, então ele vai receber ali memórias do passado e vai lutar ali junto com os heróis com extrema habilidade. O Randy tá tentando explicar pra Egwene por que ficou longe, né? Porque afinal de contas todo mundo achava que ele tava morto, né? Aquela coisa toda do final da primeira temporada. O Ishamael vai aparecer, vai mandar a Egwene longe, vai dar o sinal e o Randy vai ser blindado ali de novo. O Ishamael vai dar uma palestrinha ali que o Randy tem que ir pro lado da sombra, blá 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 blá. O Matt vai aparecer com a sua lança de Shagar Logoth, vai enfiar a lança no Ishamael, só que na verdade era uma ilusão e vai acabar cumprindo a visão da Min, né? Que ela preveu lá anteriormente. Ele ia esfaquear o Randy e o Randy então acaba ferido. A Egwene então vai criar um escudo pra tentar proteger ali o Randy. O Ishamael vai ficar surpreso com a força dela, mas ainda assim não o suficiente, né, pra deter um abandonado. O Perrin vai chegar também com o escudo do Uno pra ajudar ali na barreira, o que nos faz lembrar, né, do começo, quando juntos somos mais fortes. E a gente tem ali uma junção dos nossos heróis pra tentar defender o Randy contra o Ishamael. Aí de longe, porque a Moiraine tá na praia, good vibes, ela percebe o que tá acontecendo e ela começa a canalizar, ela começa a fazer a sua dança ali, que foi um dos momentos de calmaria do episódio. Ela tomou o momento dela, ela fez seus movimentos e mamãe começa a canalizar pra tentar derrubar os navios, né, afundar os navios, porque são as da Mani que estão conseguindo blindar o Randy, e a partir do momento em que desblindar o Randy, ele vai fazer alguma coisa com o poder dele. Então ela começa a canalizar pra afundar os navios. A Nynaeve e a Elaine finalmente vão chegar lá onde tá todo mundo. A Elaine vai tentar curar a ferida que o Randy tá, mas é uma ferida super estranha, porque afinal de contas, né, foi feita pela adaga. Então ela faz o que ela pode. O Randy vai ficar todo encantado ali, porque Elaine belíssima, aquela coisa toda. A Moiraine vai cumprir sua missão, a blindagem cai, o Randy se levanta, esfaqueia Ishamael, e Ishamael fala que está em paz agora, né? Ele diz que é lindo, não sente nada e se desvanece em cinzas. E aí, será que foi genuíno esse último momento do Ishamael ou era uma falciane aqui agindo? Esse momento faz o full circle com o começo do episódio, onde ele preferia ser morto, né, do que ser aprisionado. E aqui, em teoria, ele morreu. E aí a Moiraine, que não é boba nem nada, também aproveita um momento simbólico, cria um dragãozão pra circular ali a torre e aproveitar e declarar Randy o dragão renascido. Todo mundo vai ver, todo mundo vai ficar impressionado. Um momento que vai ser comentado muito depois, né, através do mundo da Roda do Tempo, e que vai fazer as
a El, que estão ali também se perguntarem se aquela pessoa também é o cara carne que elas estão procurando. E aí, pra finalizar este resumão enorme, temos a última cena, que é a Lanfear indo até um quarto lá pra ver as suas esculturas de pedras favoritas. Ela chega lá e percebe que todos os selos estão quebrados. E quem tá esperando por ela? A aranha. Morgedian, com quem ela tem uma rixa também. O Ishamael aproveitou antes, tinha quebrado todos aqueles selos. A Morgedian aproveita pra prender ali a Lanfear. O medo na cara da Lanfear, o assombro. É claro, ela questiona, você tá muito próxima do dragão renascido, hein? Acho que temos um probleminha aqui. A Morgedian vai dizer pra ela que agora eles todos pertencem a eles todos. Aí a Lanfear, depois que ela vai embora, fala que espera que a luz proteja o Range, porque ele tá ferrado agora que todos os abandonados estão à procura dele. Bom, veremos na terceira temporada, né? Ufa, gente, que resumão, super utilidade pública, hein? E aí, o que vocês acharam? Conta pra gente se vocês fizeram uma maratona e reassistiram tudo, ou se vocês preferiram vir aqui e acompanhar todo esse resumão com a gente. Então agora eu acho que vocês estão prontos pra começar a terceira temporada. Tomara que seja boa, tomara que seja incrível, e a gente vai continuar se vendo então, porque a cobertura só tá começando. Não esquece de conferir a nossa playlist com os vídeos, se inscreve em todos os canais e até o